Hoje tem muita gente no mercado, então para você achar um profissional que atenda uma característica, que atenda uma necessidade da sua empresa, é mais desafiador. Requer mais tempo, requer mais conhecimento, requer mais habilidade. Né? O maior desafio hoje, eu digo que um dos maiores desafios seria contratar a pessoa certa para o lugar certo. Eu vou dizer a você também, Márcio, o seguinte, que a maioria das empresas tem uma grande dificuldade na contratação por falta de método. E a gente, com uma pessoa, com uma equipe ruim, ela é desmotivada, gera muito retrabalho, a gente não consegue cumprir prazo, né? E tudo isso começa onde? Na contratação. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Gestão de pessoas sem complicação. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Marketing de Propósito, episódio 69. Eu sou o Márcio e vamos falar a partir de agora com uma pessoa que faz na vida de propósito, marketing e negócios. Seja bem-vindo ao nosso podcast, seja no seu tablet, na sua TV, no seu smartphone, seja onde for, seja bem-vindo. Peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe essa live para todos os grupos de WhatsApp aí, manda pra galera, porque hoje tem conhecimento, informação e insights valiosos para a sua vida. Hoje vai ser top demais, eu tenho certeza disso. Eu quero primeiramente agradecer aos nossos parceiros que estão conosco aí desde o início do nosso projeto. Agência de Marketing Artes Maná, especializada na edição e criação de vídeos para as redes sociais, gerenciamento e criação de canais para o YouTube, mentorias exclusivas para você que tem dificuldades diante das câmeras. O que você imagina, eles providenciam. Pensou na impressão de materiais gráficos de comunicação visual, como cartões de visita, panfletos, banners e muito mais? Gráfica fácil no ABC. Pediu, imprimiu, tá na mão. Perfil no ABC tem de tudo. Divulgue sua marca, seus serviços com vídeos ou posts exclusivos, formatados com efeitos, gravados no seu estabelecimento, com texto profissional e com tráfego pago assertivo na sua região, divulgando, claro, sua loja e os seus serviços. No ABC tem de tudo, só falta você. E por fim, a PRH Adestramento e Sinoterapia. Experiência em adestramento, treinamento e sinoterapia de cães desde 1989. Seu pet em boas mãos. Treinamentos para companhias, exposições e segurança. PRH, amor aos pets. Este é o nosso propósito. E se você deseja ser um dos nossos parceiros, entre em contato conosco através do nosso direct no Instagram ou pelo número do WhatsApp que está passando aqui embaixo. Será uma honra, um prazer falar da sua empresa, do seu projeto, do seu serviço aqui no nosso podcast. Bom, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui neste episódio, no episódio 69ª vez que eu sento aqui para ouvir alguém que sabe muito mais do que eu, né? É uma pessoa incrível, eu tava lendo aqui o currículo do rapaz. Olha, é o primeiro homem dessa temporada, hein? Só veio mulher, né? É verdade, né? Esse é o primeiro homem, viva os homens! Ó, ele é empresário com mais de 30 anos de atuação em pequenas e médias empresas, mentor estratégico, palestrante em gestão empresarial, gestor de indústria e criador do método Gestão Descomplicada, que ajuda empresários a organizarem suas empresas, melhorarem resultados e reduzirem a sobrecarga da gestão de forma prática e aplicável. Ele atua diretamente no dia a dia da empresa, unindo experiência prática, visão estratégica e linguagem simples, sem teorias distantes da realidade do empresário.
formado em administração de empresas e pós-graduado em engenharia da qualidade e produtividade. Senhoras e senhores, está conosco no episódio 69, Cássio Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Uma honra ter você aqui, cara. Prazer é meu estar aqui, poder... E para nós é um privilégio, porque é o primeiro homem que tá vendo só que privilégio só. Que bacana. Tá um pouco nervoso não, né? Que você é craque no negócio aí. Não, tá tranquilo. Ô Cássio, nós vamos falar, cara, sobre algo que é bastante importante e que eu tenho visto sobre muitos empresários falarem, que é a gestão de pessoas, que é a contratação de pessoas. E eu vejo pelo seu currículo, pela sua experiência, que você viveu isso na prática, você estuda isso, você vive disso. É um dos maiores problemas hoje nas empresas, Cássio? Sim, hoje é um dos maiores desafios, cara. Porque, não sei se você já parou para pensar no seguinte: as pessoas, elas vão te dar muito lucro, certo, mas as pessoas também podem te dar muito prejuízo. E tudo começa onde? Na contratação das pessoas. Hoje, nós, pequenos e médios empresários, temos um grande desafio. E qual é o desafio? Contratar a pessoa certa no lugar certo. E aí a gente sofre com faltas, com indisciplinas, a gente contrata... E aí, contrata 1, 2, 3, trabalha 3 meses, o cara não fica, o cara ele falha. E aí a gente fala, poxa, esse cara tá errado, esse cara não tá errado. E na verdade, quem a gente contratou não é a pessoa errada. Sim. Errado é a gente que contratou. E o empresário, né, ele tem o costume de falar, pô, mas não tem gente no mercado, o mercado tá ruim. Cara, e não é bem assim. Hoje está mais desafiador, né? Hoje tem muita gente no mercado, então para você achar um profissional que atenda uma característica, que atenda uma necessidade da sua empresa, é mais desafiador. Requer mais tempo, requer mais conhecimento, requer mais habilidade. Sim. Né? O maior desafio hoje, eu digo que um dos maiores desafios seria contratar a pessoa certa para o lugar certo. Eu vou dizer a você também, Márcio, o seguinte, que a maioria das empresas tem uma grande dificuldade na contratação por falta de método. E a gente, com uma pessoa, uma equipe ruim, ela é desmotivada, certo, gera muito retrabalho, a gente não consegue cumprir prazo, né? E tudo isso começa onde? Na contratação. Quando eu contrato errado, no final das contas, quem vai pagar a conta sou eu. Na verdade, é o empresário. Mas quando você fala método, eu posso dizer que é a mesma coisa de processo? Ou não? Mesma coisa de processo. Certo. Parece que não. Sim. Mas pode reparar que a maioria dos pequenos e médios empresários, como é que eles contratam? Como é que a gente contrata, na verdade? A gente contrata primeiro pelo currículo. A gente olha o currículo, vê aquele currículo recheado e fala, poxa, vou contratar esse cara. Né? Conhece mais. Eu aprendi que eu tenho que contratar alguém que conhece mais que eu, então eu contrato pelo currículo. Outras vezes a gente contrata por indicação. Então eu sou muito próximo do meu melhor cliente, ou do gerente do banco, ou de alguém, ele fala, eu vou lá e contrato por indicação. Então me indicou, eu vou lá e contrato. Se o Márcio é gente boa, que ele me indicou é gente boa. Eu vou lá e contrato. Ou eu vou lá e contrato pelo parentesco. Olha, perigoso. O pequeno e médio empresário, na verdade, quem que a gente quer do nosso lado? Pessoas de confiança. Exato. Como a gente quer pessoas de confiança do nosso lado, a gente contrata o primo, o cunhado, a esposa. E nada contra isso, tá? Sim. Toda empresa pequena e média tem essa característica de trazer pessoas da família. Tá tudo certo. Sim. Só que pula uma fase. E essa fase a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Sim. De quais são os critérios para uma contratação. Bom. E aí eu contrato também no desespero. Sabe, aumentou o volume, eu fiz uma projeção, comecei a produzir demais e preciso de gente. Aí eu contrato o primeiro que passa. Primeiro que vem eu vou lá e contrato. Quando eu contrato esses caras, e sem nenhum preparo, sem nenhum critério, sem nenhum processo definido, vai dar errado. A grande maioria dos pequenos e médios empresários, se não estão contratando assim, já contrataram assim. Eu falo isso, Márcio, porque eu estou na indústria há mais de 30 anos. Eu já fiz tudo isso, tá? Já fiz tudo isso. E sabe qual é a pior, cara? A pior é você contratar o parente, que quando você manda embora o parente, cara, você briga com a esposa, se for seu cunhado, você briga com a sogra, Então, cuidado.
Cuidado, principalmente ao contratar um parente, porque você pode... Então, eu posso dizer que desses aí que você falou, o mais perigoso é o grau parentesco. Seria isso, a contratação. Eu digo mais perigoso porque tem influência família, sabe? Sim, família. E a gente, na verdade, preza muito pela família, sim, né? Claro. Então, assim, se for para contratar, não contrata só pela confiança. Sim. Utilize outros critérios, né? Entendi. Essa é a forma certa, correta. E por que isso não funciona? Porque a gente contrata da mesma forma, do mesmo jeito. E quando a gente contrata da mesma forma, do mesmo jeito e quer resultado diferente, não vai ter resultado diferente. E assim, diante dessa sua experiência de mais de 30 anos no mundo empresarial, qual é o erro mais comum que você vê na gestão de pessoas? O erro mais comum na gestão de pessoas. É o que você mais vê diante dessa sua experiência de 30 anos aí que você viveu. Tá. O erro mais comum é a gente contratar, falando na contratação, é contratar sem critério. Então, para contratar, eu preciso ter alguns critérios, né? Sim. Porque se eu não tiver critério, qualquer um serve. Então, primeiro eu preciso definir, teoricamente, qual é o perfil. Primeiro, saber para que eu vou contratar. Para que e por quê. Quando você parar e fizer essa pergunta para você mesmo, poxa, eu preciso contratar o cara para quê? E por quê? Já vai clarear um monte de coisa. Nisso aí entra o perfil comportamental? Isso. Primeiro eu descobri, eu preciso contratar um cara para vendas. Certo. Porque eu não estou conseguindo vender, então eu preciso contratar o cara para vendas. É o porquê e para quê. Certo. Aí depois disso, eu venho definir as características técnicas e comportamentais. Ou seja, eu vou fazer uma descrição de cargo e função. Nessa descrição de cargo e função, o que tem que constar? O que o cara vai fazer, como é que o cara vai fazer, além dos requisitos técnicos e comportamentais. Requisitos técnicos, por exemplo, ele tem que ter conhecimento em informática, ele tem que ter qual a escolaridade. E aí depois eu venho para o perfil comportamental. Sim. Qual o perfil para aquela determinada função? E aí, assim, se eu tenho uma função de vendas, eu preciso de uma pessoa com perfil de vendas. E uma das maiores falhas que acontece nas empresas, Marcelo, é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um auxiliar, eu tenho um vendedor muito bom. Mas o cara é bom, o cara arrebenta, ele bate as metas e tal. Só que o meu processo de compras não está legal. Certo. O que a gente costuma fazer? Pega o cara que é muito bom, que está desempenhando bem ali a vendas, por exemplo, e põe ele para comprar. Só que o perfil de compra é diferente do perfil de venda. Por isso a importância de você ter a descrição de função, o perfil da função, e aí você começa a pesquisar, selecionar as pessoas. Na verdade, eu preciso ter um critério de seleção. Como é que eu vou contratar? Então, eu preciso definir as características. Depois que eu defino as características, defino qual o comportamento, aí eu começo a fazer a questão da pré-seleção, né? Caramba, que legal, que top. Mas por que você acha que ainda contratar é uma das maiores dores dos empresários? Porque a gente não segue a regrinha. E aí, quando eu não sigo a regrinha, cara, eu falho pra caramba. Hoje, sabe qual é o meu maior desafio na minha empresa? Hoje eu estou precisando contratar 3 pessoas na minha empresa. E aí, imagina que hoje está mais ou menos assim, a cada 10, Márcio, que a gente entrevista, primeiro a gente faz primeiro o cara se interessa, a gente avalia o currículo do cara, e aí depois a gente manda para o cara uma apresentação da vaga. Olha, tem uma vaga aqui que é para fazer A, B, C, os benefícios são esses, o salário é esse. Você tem interesse? Ele falou, pô, tenho. Aí a gente vai para uma segunda fase. Aí eu marco uma entrevista com esse cara, para entender como é que tá trabalhando, não está trabalhando, está desempregado, enfim. E aí depois eu tenho outros critérios, outras fases. E para você fazer isso, Márcio, demora aí 1, 2 dias. E a gente não tem tempo para esperar. Porque não fez um planejamento para contratar. Então, por exemplo, na minha empresa, a gente contrata o ano todo. Apareceu um perfil, apareceu um currículo, apareceu uma indicação, vai de acordo com as funções que a gente tem na fábrica, ele entra num processo de seleção. Legal. Cassio, mas se você não estiver precisando o cara, você contrata, ele faz todo o processo e eu deixo ele na espera.
E geralmente eu tenho um para mandar embora. Então eu contrato um e troco no outro. Mais ou menos assim que funciona na minha empresa. Isso as empresas não têm. Eles pensam assim, olha, eu vou deixar aumentar o volume, eu vou deixar acontecer algo para contratar. E o processo de contratação, como eu disse, tem muita gente no mercado, você precisa selecionar muito para achar o cara para cumprir o seu perfil, o seu critério. E a gente não tem paciência, contrata nas pressas. Então, categoricamente, hoje você pode dizer assim que o erro, o problema, né, que podemos dizer assim, está na pessoa contratada ou no processo de contratação? Eu vou dizer a você o seguinte, que não existe pessoa ruim. Não existe pessoa ruim. Existe falta de critério na contratação, é isso mesmo. A gente fala, eu preciso da pessoa certa para o lugar certo. Para eu contratar a pessoa certa para o lugar certo, eu preciso primeiro saber o que eu quero e o que eu preciso. Boa. Aí eu vou selecionar e vou contratar a pessoa certa. Então, essa questão, funcionário é tudo ruim. Não, cara. Eu vou falar para você que esse critério, que esse processo de contratação, não é de agora, isso aí é de Jesus. O que ele fez? Ele contratou 12, não foi? Ele contratou os 12 mais esforçados? Não, ele contratou os 12 melhores e aí desenvolveu, treinou, capacitou, qualificou, um caiu fora e ele manteve aquilo. E a gente costuma contratar quem? Os mais esforçados. Exato. E muitas vezes os mais esforçados não vai trazer o resultado que você quer. Essa é a grande... Então não é de agora isso. Já é de muito tempo atrás, né? Na época de Jesus. São dicas importantes para você que é médio empresário, seja qual for, você que vai contratar, porque hoje eu vejo essa dor muito latente, né, na vida dos empresários, Cássio. E assim, como é que um empresário ele pode perceber rapidamente que ele fez uma contratação errada? Poxa, contratei, putz, fui indicado, me lasquei, algo assim. Tá, olha só, quando você contrata o cara, geralmente a gente contrata e acha que a pessoa já sabe desempenhar aquela função. Então vamos dar um exemplo de uma função. Tá. Um exemplo aí. Almoxarifado? Almoxarifado. Contratar o cara para almoxarifado porque ele já tem um histórico do almoxarifado. Certo. Só que a gente esquece, mas que cada empresa tem uma cultura. Legal. O que é cultura? Cultura é o jeitão de ser da empresa, né? Então tem a cultura intencional, que é aquela que a empresa pré-definiu, pré-determinou e tem que cumprir. E tem a cultura não intencional, que é aquela deixa a vida me levar. A cultura da fofoca, do empurra. Aqui é mais ou menos assim, funciona desse jeito, e não. Então, dependendo do profissional que você contratou, o exemplo de auxiliar de almoxarifado, ele vem com uma cultura da antiga empresa, e aí você acha que ele já sabe tudo. E ele não passou por um treinamento. Sim. A gente fala para um onboard, ele não treinou uma integração, né? Então ele precisa passar por essa integração, precisa saber quais são as regrinhas da empresa, e ele precisa saber o que ele tem que fazer. Isso é importante, hein? E aí, à medida que você passa o que ele tem que fazer, você já definiu, olha, você precisa fazer A, B, C e D. E o que você tem que gerenciar? Se ele está te entregando o A, B, C e D. Como é que você faz isso? Monitorando. Um outro ponto fundamental é que a gente muitas vezes não delega, a gente delarga. O que é o delargar? Contratei o cara do almoxarifado, esse cara é bom mesmo, tal, eu vi lá, ficou tantos anos na empresa, tem tanta experiência, coloca ele no almoxarifado. Só que a rotina do almoxarifado da empresa anterior é diferente da sua. A cultura da empresa é diferente. E aí você deixa só para ver o resultado do cara no final do mês. Ou seja, delarguei. E na verdade a gente precisa monitorar constantemente. Pelo menos nos primeiros 90 dias, sabe? Monitorar, dar feedback, acerta, monitora. Geralmente, como é que a gente faz? A gente faz, treina, mostra como que é feito, pede para o cara fazer, faz o ajuste, pede para o cara fazer de novo até ele... E aí eu vou monitorando. E a gente, muitas vezes, não tem esse tempo para monitorar. Percebe? Se você não começar direito, o processo todo vai dar errado. E eu vou falar para você o seguinte, que isso custa muito caro. Uma contratação errada custa em torno de 5 vezes. Porque eu tenho o custo da seleção, da entrevista, dos exames médicos, do treinamento, das oportunidades não alcançadas. E aí eu tenho que mandar esse cara embora depois de um mês. Se eu contratei esse cara, vou falar um valor fictício por R$1.000,
R$ 2.000 para pagar esse cara. Quando eu fizer a conta, vai dar quase 5 vezes. Imagina. E aí, imagina quantos funcionários você dispensou esse ano, 2025. Eu dispensei 5. Se eu contratei o cara por 1.000 e ele custa 5 vezes, 5.000. 5.000, vamos imaginar que você dispensou 10. Vezes 10, R$ 50.000 Nossa. foi só de contratação errada. O dinheiro está indo pro ralo. E aí dá aquela impressão, pô, tô trabalhando, tô correndo, tal, e o negócio não vai, porque eu estou contratando a pessoa errada. E muitas das vezes o empresário ele terceiriza essa culpa, né? Mas, ó, Cássio, você falou uma coisa interessante aí. Sobre o tempo. Esses 90 dias é o suficiente de eu entender se o funcionário vai dar certo para minha empresa, sim ou não? Porque geralmente as empresas fazem isso, né? 3 meses de experiência, né? É o suficiente ou tem que dar mais tempo ou não? Como é que é? Então, eu acho que depende muito da função. Tem funções, vamos imaginar que eu vou contratar um cargo nível de liderança. 90 dias é pouco. Tá? 90 dias, eu acredito que 6 meses é o ideal para você falar, pô, o cara trouxe a equipe, conheceu a equipe, sabe motivar, sabe conversar, mas os primeiros 90 dias você já começa a ter indícios para um líder. Para um cara do operacional, 45 dias você já sabe, contratei o cara certo. Ou errado. Ou errado. E aí o maior problema que tem é você descobrir que contratou errado, olhar para o seu time e falar assim, caramba, não é esse time que eu queria. Esse não é o time ideal. Caramba. E aí quando você olha, esse não é o time ideal, o que você precisa fazer? Plano de ação rapidamente para começar a trocar. Sim. E muitas vezes a gente olha para o nosso time e fala assim, cara, esse não é o time ideal para eu chegar onde eu quero chegar. É um time para cumprir tarefa, mas para chegar onde eu quero chegar, não. Caraca, você já passou por essa experiência já? Por todas essas, cara. Todas já essas? Contratei por indicação, deu errado, já contratei parente, deu errado, deu briga na família. Tô falando, pô, deu briga na família, entendeu? Caraca, já contratei pelo currículo. Ah, não, agora vai. Cara, e aí a gente foi com tantos erros e acertos, a gente chegou num padrão. Poxa, precisa passar na nossa contratação, precisa passar por 6 etapas. Legal. Então eu tenho que analisar, tenho que verificar, tenho que fazer entrevista. E eu vou falar para você que ele passa por 5 etapas antes de eu ver o cara, tá? É online, é no WhatsApp, é aqui. E aí passou por todas as etapas, tem uma entrevista e da entrevista tem um teste prático, que aí passa para o líder. Outra falha grande é você contratar e não falar com o líder, não apresentar o cara para o líder. É mesmo? É. Caramba. Vai que o líder não bateu. Então, a gente faz todo o processo, a moça faz todo o processo, marcou a entrevista pessoalmente, fez a entrevista, aí agora vai fazer a entrevista com o líder. E aí depois vai fazer um teste com o líder. Quem dá o aval final é o líder. Agora, Cássio, será que não seria interessante começar pelo líder e depois fazer a... Não, porque a gente faz uma triagem. Isso. E o líder não tem tempo de ficar fazendo triagem. Eu preciso me alinhar bem com o líder para ele falar, eu quero um cara assim, 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 assim. Ah, beleza, deixa comigo. Aí a gente segue. E essas empresas que contratam agências de emprego? Tá. Isso é saudável, isso é bom, isso é confiável? Como é que você pensa sobre isso? Sim, na nossa... Mas isso não interfere na cultura da empresa? Não, porque como é que a gente usa a agência de emprego na nossa indústria lá? A agência de emprego, ela seleciona, ela tem muito mais currículos que o nosso. Certo. A gente passa para ela um perfil, a gente passa para ela uma faixa salarial, certo, e o nosso plano de benefícios de carreira. Aí ele fala assim, olha, Cássio, eu tenho esses candidatos. Ela só me entrega o currículo, no nosso caso. E aí, a minha equipe lá faz uma triagem daqueles currículos. E aí, depois que for essa triagem, a gente faz todo o processo de contratação. No nosso caso, quem contrata não é a agência. A agência é um canal de indicação do candidato. Agora, e para a agência que contrata, não tem diferença também, desde que você passa para ela de forma clara quais são os seus critérios. Entendi, agora eu entendi. Então você dá mais ou menos, você passa para a empresa, ó, eu quero funcionar dessa forma, ele vai ganhar X valor, vai ser você vai passar para ele todas as indicações do seu tipo de funcionário que você quer. Isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai economizar tempo. Aí quando ele chega, você faz uma entrevista, passa para o líder e dá continuidade. Beleza, economiza tempo, mas economiza dinheiro também?
Economiza se fizer de forma certa, assertiva, sabe, com todos os critérios bem definidos. Eu acredito que seja até vantagem, porque quando a gente tá na empresa sofrendo pressão, precisa contratar. E aí você acha um com perfil mais ou menos parecido, você vai lá e contrata para aliviar a pressão. E quando você é independente da função, você segue rigorosamente o critério. Muito bom. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma nova geração, a geração Y, né, a geração Z, tal. São novos tipos de funcionários, de pessoas que querem atuar e trabalhar. No seu caso, nas indústrias, aqui no ABC mesmo, tem muitas empresas, indústrias na qual fornecem serviços que são braçais, né? Você acredita que é desafiador isso, você contratar pessoas dessa geração? Como é que você pensa, como é que tem sido a sua experiência com esses novos tipos de empregados? Sim. Olha só, você já viu aquele ditado, se você não cuidar do seu jardim, a borboleta não volta? Já ouviu esse ditado? Não, estou ouvindo agora. Mas existe. Sim. Se você não cuidar da cultura da sua empresa, do jeitão da sua empresa, da equipe da sua empresa, dificilmente alguém vai querer trabalhar na sua empresa. Então eu digo que o mercado realmente tem esse novo perfil, né? E o grande desafio do empresário é como é que eu faço a minha empresa ser atrativa para esse novo mercado. 2024, 2026, 2023, 2024, eu fui para o Vale do Silício. E aí eu fui lá e visitei a Google. E aí eu falei, caramba, o que tem de tão interessante no Google que todo mundo quer trabalhar, né? E aí ele falou para mim o seguinte, Cassio, tinha um auditório gigante, foi uma palestra que a gente ouviu lá, e o que eles deixaram para a gente, Cassio? Eu preciso criar estratégias para manter esses caras aqui. Então, quais são as estratégias que o Google tem lá? Ele tem uma área de conforto, ele tem um café, ele tem uma refeição diferente, ele tem alguns benefícios diferenciados para reter talentos. Legal. Aí eu pergunto para você, o que a gente está fazendo para reter esses talentos? Aproveite dessa parte que você estava falando nos fale sobre o perfil comportamental, que eu vejo que é bastante importante, Cássio. Tá. Então, o perfil comportamental, cara, é de extrema importância a gente levar em consideração, porque a gente diminui muito a margem de erro. E o que existe é o seguinte, a gente precisa, imagina só que você tem um organograma na sua empresa. Certo. E aí, o que é o organograma? São as funções que você tem lá. Então, eu tenho compras, vendas, RH, financeiro e tem o pessoal da operação. Cada uma caixinha daquela cada pessoa que vai desempenhar aquilo ali tem um perfil comportamental. Então vamos imaginar o cara de vendas. Vendas precisaria ter um perfil mais comunicador e mais imediato. Eu preciso ser um cara que comunica e vende. Então, de resultado. Vamos pensar um cara do financeiro. Eu preciso de um cara mais analítico, de um cara mais detalhista, de um cara com mais precisão. Quando eu pego o cara de vendas e ponho no financeiro, lembra que ele comunica muito e vai querer resolver de cara? Vai dar errado. E se eu pego um analítico lá do financeiro e coloco em vendas, aí o cara não vai, o comprador não vai ter paciência de ouvir, o cara vai ficar toda... Quer explicar, não, porque assim funciona e tal, e não é isso aí. Então eu preciso definir qual é o perfil da função. Com esse perfil da função eu consigo identificar qual é o perfil do cara que eu preciso contratar. E como é que eu defino esse perfil? O ideal seria você definir quais são as características e habilidades para aquela função. Quando você definiu isso, praticamente você definiu o perfil. E aí você faz a avaliação de perfil, do perfil comportamental e começa a contratar a pessoa certa para o lugar certo. Muito bom. Eu tinha uma pergunta que eu coloquei aqui, assim, por que muitas empresas contratam rápido e demitem mais rápido ainda? Tá. Contrata rápido porque está com a corda no pescoço. Então vai lá e contrata o primeiro que aparece. Quer bater forte a meta, pegou um pedido de imediato. E quero já contratar. Então eu quero já contratar. Contrata o cara aí, enche a fábrica né? E por que a gente dispensa tão rápido, né? Essa é a segunda. Isso. Porque eu já vi que eu contratei errado, cara. Então não dá tempo, sabe? Contratei e fica aquele entra e sai, lembra? Entra e sai. Se eu contratar, exato, eu vou ter que registrar, eu vou ter que exame médico, EPI, cara. Então é falta de planejamento.
Infelizmente é isso. Falta de A planejamento. maioria dos microempresários no Brasil estão se planejando bem para contratar alguém? Ou estão nessas vibes aí de indicação, currículo? Tá. Eu consigo te falar assim, das mais de 500 empresas que eu já atendi e dos amigos que a gente tem de empresários, né? Não tem planejamento. A gente vai contratando quando aparece. Caramba. Vai contratando quando aparece, né? E no nosso caso lá, a gente está sempre contratando, mas eu estou sempre precisando de contratar alguém. Entendeu? Entendi. Então a gente não tem a cultura de, eu vou ter que cumprir todos os critérios, fazer lá. Lembra que eu falei que Sim. são 6, 7 fases? Sim. O pessoal não tem essa paciência. Sim. E aí, quando você fala, não, eu preciso contratar sempre, você vai fazendo sempre o processo de contratação. É contínuo. Mas você acredita que isso pode ser da cultura do brasileiro empreendedor? Então, também, até porque o pequeno e médio empresário, lembra quando eu falei do organograma? Sim. Muitas vezes, o dono tem ele, o filho e mais 2 funcionários. O dono, ele cumpre todas as características daquela caixinha. Todas. Ele faz, tem hora que ele vende, tem hora que ele compra, tem hora que ele entrega e tem hora que ele produz. Então ele vai preenchendo tudo aquilo ali. Então falta toda essa, vamos dizer, ele não tem tempo para fazer isso. E aí, como ele não tem tempo para fazer isso, vai contratando o primeiro que aparece, porque eu preciso ter tempo. E o grande propósito, o meu grande propósito, Márcio, é o quê? É trazer liberdade. Liberdade, lucratividade e mais tempo para o empresário. Quando a gente começa a estruturar, fazer uma gestão fácil, simples e prática, a gente começa a ter mais tempo. Sim. E hoje o pequeno e médio empresário, ele não tem tempo, cara. Ele não tem tempo, porque ele tem que fazer tudo, porque ele acha que se ele não fizer tudo, a coisa não vai sair do jeito que ele gostaria, e ele vai pôr em risco o nome dele, né? E aí a coisa não vai funcionar. Mas mediante isso, falta método ou falta clareza do que realmente precisam? Os dois. Muito bom, muito bom. Os dois. Falta clareza e falta método. Não adianta nada eu ter clareza e não ter um método para seguir. Ou se eu tenho um método, mas não sei exatamente o que eu preciso. Onde então quero falta chegar. É isso aí. Então falta os dois. Tem empresas que faltam os dois, tem empresa que falta um ou outro. Eu já passei por todas as fases. Eu já tive a fase dos dois. Aí eu arrumei um método, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Aí eu defini perfil, tal, aí eu defini o método, sei o que eu preciso, aí fica mais fácil. Mas nisso aí você apanhou bastante, perdeu dinheiro, perdeu tempo. Isso. Só foi percas, né? Ganhei experiência. Né? Muito Ganhei experiência. O empresário que costuma culpar a equipe ou o problema, ou a equipe, ou o problema está na gestão, você acredita nisso? Eu acredito que 99% está na gestão. Sabe por quê? Quem contratou foi você, empresário. Se não foi você, você passou para alguém contratar. Deu aval. Você deu aval para alguém contratar. Agora, essa pessoa que contratou, ela está qualificada? Ela tem um processo para seguir para a contratação? Então, no final das contas, é ele. É mais ou menos assim, ó. Eu falei, você não entendeu? Errado sou eu. Então eu preciso, até essa nova geração, como você comentou, é bem isso, tá? Eu tenho que falar a linguagem para ele entender. Não adianta eu falar a linguagem que ele não vai entender. Então, se eu falei, você não entendeu, errado sou eu. Então você acredita, eu acredito também, vejo isso muito, até perguntei no último episódio para a Elizabeth Crespo, ela também é líder de gestão de pessoas, de empresas. A comunicação, hoje em dia, é primordial dentro de uma empresa, principalmente quando você for contratar. Tá certo isso? Certo. Certíssimo. Hoje, falando de comunicação, na minha empresa, eu tenho uma equipe, uma consultoria que nós contratamos para melhorar a comunicação interna entre líder e liderado. Entre os líderes, entre líder e liderado, e entre líder e a gestão, e a direção. Olha Entendi. só, essa falha na comunicação, cara, vai trazer, a gente fala de ruído, Exato. né? E quando traz ruído, traz os mal-entendidos. Quando traz os mal-entendidos, primeiro, impacta diretamente no cliente e impacta diretamente no seu bolso, empresário, porque começa a dar errado, Sim. começa a ter retrabalho, começa a ter demissão boba, começa a ter
um monte de ruído espalhado na fábrica e a causa é a falha na comunicação. Por um bom tempo, eu vi uma história de um colega meu, ele me falou para mim que ele foi contra... Lembra antes do Instagram, qual que era o nome lá da rede social lá? Aquela azul, Orkut. Ele tinha o Orkut. E ele foi fazer uma entrevista numa empresa e aí os caras falaram, beleza, agora vai para sua casa que nós vamos avaliar e vamos te chamar no outro dia, para você trabalhar ou não. E no outro dia ligaram para ele e falaram, nós vamos contratar porque nós vimos no seu Orkut que tinha essas comunidades, né? E ele participava de uma comunidade. Eu odeio trabalhar. Hoje em dia, é viável esse caminho? As empresas, ao contratar, verificar as redes sociais, avaliarem o LinkedIn, o Instagram da pessoa. Isso é importante para quem vai contratar e é importante também para quem quer ser contratado? Como é que está isso? Eu considero o nível de importância depende da função que você vai contratar, né? Por exemplo, eu tenho gente lá do meu operacional que não tem Instagram, que não tem LinkedIn, que não tem rede social. Certo. Mas eu tenho pessoas mais novas que um dos nossos critérios é fazer a consulta nas redes sociais dessa pessoa. Legal. Para ver se os valores e os princípios dela batem com os princípios da empresa. Aí já voltei novamente na cultura, né? Sim. A cultura está baseada no quê? Valores e princípios. E é o jeitão de ser da empresa. E aí quando eu estou num processo de seleção, olhei lá no seu Instagram e vi que os seus valores são diferentes do nosso, cara, não vou nem arriscar. Não deu match. É isso aí, entendeu? Aí você fala, nossa, mas tinha tudo certinho. Mas cumpriu esse requisito? Não. A gente não cumpriu, vamos contratar a si mesmo. Talvez a gente não está entendendo. Deu errado, cara. Aconteceu um caso assim? Aconteceu comigo, deu Passou errado. tudo certinho, mas na hora foi... E aí a gente viu no Instagram, mas estava precisando, todos os outros critérios foram aprovados, mas tinha aquele que incomodava. Caramba. E aí vamos contratar a si mesmo. Contratou, 3, 4 meses, a gente começou a ver aquilo que a gente já tinha visto lá. Porque no processo de contratação, a gente não define sozinho, tá? Tem tudo. Líder, quem selecionou e o supervisor. Passa por essas 3 mãos. E nessa fase, o líder aprovou, o supervisor aprovou. Mas quem fez todo o processo, reprovou. E o que a gente fez? Não vai dar certo. Vai dar certo. Deu errado, cara. Caramba. Então, assim, precisa fazer parte, dependendo da função. Então você acha viável e importante, dependendo de cada função que vai ser feita na empresa. Né? Isso. E aí você define os critérios de seleção. Dentro dos critérios de seleção, você põe lá, consultar redes sociais. O que você vai consultar? Verificar se o que tem ali nas redes sociais está de acordo com seus princípios, com seus valores. Dentro da cultura organizacional da empresa. É isso aí. Quando eu falei para você que o da indústria, da fábrica não, porque lembra? Sim. 35, 45, esse pessoal geralmente não tem isso, não Sim. tem essa rede social, é uma outra fase. Sim, tá? sim. É a geração X, né? Acho que é isso. Geração X e a geração Bloomer, ou coisa assim. Quais são os 3 pilares, Cássio, de uma boa gestão de pessoas? 3 pilares de uma boa Gestão de pessoas. gestão de pessoas. Primeiro, você definir a pessoa que você quer, né, o perfil que você quer. Depois você ter um plano de carreira para essa pessoa. Certo. E você fazer feedback constante. O feedback nada mais é do que você dar um retorno para ele e ele vai se sentir pertencente a um grupo. E muitas vezes não tem isso. Tá? Então, no meu ponto de vista, são os 3 pilares fundamentais. Muito bom, porque aí, com isso daí você tem você está diagnosticando e está monitorando aquele funcionário que foi contratado, na qual você teve tanto tempo gastou não, né? Investiu o seu tempo em contratar. Geralmente um processo de contratação leva de quanto tempo? De meses, dias, como é que funciona? O processo de contratação, no nosso caso lá, demora 4 dias, 3 dias no máximo. Desde quando você lança a vaga? Lançou a vaga, achou o currículo, selecionou o currículo, entrou em contato,
fez todas as entrevistas com o cara, chamou o cara para fazer a entrevista e o teste prático 3 dias, 4 dias no máximo. Entendi. Aí depois, para ele entrar na empresa, demora mais uns 4 dias, porque ele tem que fazer exame médico, abrir conta no banco, faz a integração, né? Mas para a gente saber se aquele cara vai fazer parte do time, de 3 a 4 dias. Entendi. Isso é um processo que você acredita que pode ser para todas as empresas? Ou depende? Eu acredito que é um processo que é um prazo sadio para toda e qualquer empresa, desde que você vai se planejando, né? Então, é isso que eu ia falar. Tem que estar dentro do planejamento. Tem que estar dentro do planejamento. Não desesperar, precisamos aumentar funcionários porque tem que entregar X mercadoria até tal dia. Se o cara, por exemplo, o cara fechou, ele tem que entregar produtos, materiais daqui a 30 dias para uma concessionária, algo assim. E ele está com 25 funcionários, ele precisa de mais 5 para cumprir essa meta. Como é que ele faz isso, essa contratação, cara? Cara, se ele não tem esse planejamento. Então, aí ele tem que usar toda essa rede de agência e talvez acelerar esse processo. Mas se fugir muito dos critérios, vai contratar errado e vai ficar mais caro. Hoje, é real isso. Hoje a gente está contratando na empresa. Estou precisando contratar pessoas lá. E a gente não está, assim, na velocidade que a gente gostaria de contratação. Mas eu digo a você que, imagina que a cada 10 que a gente passa por esse processo, a gente seleciona um. É mesmo? E aí esse um entra. E muitas vezes a gente ainda falha, ele trabalha lá 1 semana, 15 dias e sai. Fala, caramba, onde eu errei no processo? Eu errei aqui. Aí eu vou acertando. Então, Cassio, mas você tá falando que é isso e erra? Erro. Constante. Porque são pessoas, né? Cada um tem um jeito, né? Agora, o que eu consigo garantir para você é que eu tenho ultimamente acertado mais do que errado. Então. Mas o processo é desafiador, cara. É desafiador. Eu imagino. Um líder precisa nascer líder ou pode aprender a liderar? Sem dúvida nenhuma. Líder, muitos deles não nascem prontos. Muitos deles são formados, vai se capacitando e se qualificando. Tem pessoas que já têm a característica de liderança, já é um meio nato, mas ele precisa ser treinado, lapidado, né? E tem aquele cara que tem a força de vontade, que tem o querer, e aí você treina e qualifica ele. Então, no meu ponto de vista, ele não nasce pronto. Você pode formar ele. Tem alguns que têm mais facilidade. Dá pra perceber isso no processo de seleção? Sim. Que aquele ali é o líder. Cara, é um líder. você não vai acreditar. Lá na empresa, você entra, tem uma escadinha que deve ter uns 25 degraus para subir. Aí chega na salinha de reunião. Você não vai acreditar. Quando eu contratava, eu já sabia, no subir ou no descer da escada, se eu já contrataria o cara. Você acredita? É mesmo? Juro pra você, cara, juro. Por quê? Fala o segredo. Cara, às vezes o cara vai ser contratado, tá assistindo o podcast. Não, cara, eu não consigo explicar pra você o que é, mas assim é o feeling, sabe? O cara já subiu e falou, esse cara. E aí, claro, ele cumpria todo o processo tinha que cumprir o processo, mas eu já sabia. E eu tô hoje com uma pessoa que contrata, que ela já tá nesse nível. É mesmo? Ela conversa, fala, acho que esse vai dar. Vamos fazer o processo? Vamos fazer o processo. Cara, é batata. O que é? Repetição. Quanto mais você faz, você vai pegando jeito, porque as pessoas têm os perfis parecidos, semelhantes, e aí você consegue identificar, eu acho que a gente erra também, tá? Mas como reduzir a sobrecarga do empresário na gestão de equipe? Tá. O pequeno e médio empresário, todos eles têm uma dessas 3 características. Certo. Ou ele foi um cara muito bom do comercial, se destacou muito bem e pôs na cabeça dele, como ele sabe vender, ele estava levando aquela empresa nas costas, então eu vou abrir a minha empresa de vendas. Tem esse cara. Tem o cara do administrativo, que ele fala, se não tiver um administrativo bem controlado, finanças, contas a pagar ali bem controlado, a empresa não funciona. E aí ele também, o bichinho lá o pernilongo lá do empreendedorismo foi lá e picou ele lá, ele falou, vou abrir. E tem o cara, que é o cara do operacional, que ele é muito bom no operacional, geralmente tudo que acontece na fábrica passa por ele tem uma experiência fantástica, e aí também ele é picado pelo pernilongo do empreendedorismo. E aí ele vai empreender. Só que quando ele vai empreender, monta a empresa dele, ele percebe, vendas, ele percebe que não é só vender, que eu preciso produzir e que eu preciso fazer a gestão administrativa.
E aí isso acontece com o operacional e com o administrativo também. O cara da produção, ele sabe produzir muito bem, mas ele não sabe vender. Mas caramba, como é que eu vendo? Eu faço o melhor, não sabe vender. O que ele faz? Geralmente, ele vai lá e contrata os parentes, porque é de confiança para não passar ele para trás. Ou ele vai lá e começa a aprender a vender, começa a fazer tudo. Quando ele começa a fazer tudo, ele fica tudo centralizado nele. Tudo centralizado nele, ele não tem tempo para fazer muita coisa. Ele até ganha dinheiro, mas ele não tem tempo nem de gastar o dinheiro. O que eu mais vejo, Márcio, são empresários que têm até uma condição melhor, tem um carro melhor, tal, paga uma escola para o filho, mas não consegue ir ao médico, não consegue levar o filho na escola, pegar o filho da escola, de vez em quando não consegue fazer isso. Então, assim, o que deixa esse cara sobrecarregado é esse monte de trabalho, ele não consegue descentralizar. Delegar. Ele não consegue descentralizar, delegar. Ele não consegue passar para as pessoas fazer porque ele tem um pouco de medo, tem um pouco de receio e não sabe fazer isso. E aí ele não quer contratar alguém. E ele acha melhor ele fazer tudo. Aí ele começa a contratar os parentes, vai dar errado, começa a contratar porque ele quer confiança, né? Porque ele quer confiança e vai dar errado. Então precisa descentralizar, precisa delegar, né? E para fazer isso bem, precisa definir o que cada um vai fazer, o que cada um precisa entregar. Quando você definiu, olha, você vai fazer isso, você precisa entregar aquilo, você começa a fazer uma gestão por resultados. E aí você começa a estruturar melhor a empresa. Bacana. E assim, quando você está com uma equipe legal, uma equipe boa, quando é o momento de você investir nesse funcionário? Ou não está legal, não está bom? Quando é o momento de desligar esse funcionário? Quando você pode ter esse feeling? Tá. Momento de investir no funcionário, sempre. Sempre. Você tem que investir no cara sempre. E o que é investir? De repente é um curso, é um treinamento, é uma reunião, é um feedback, sabe? É uma palestra, é um bate-papo com ele, passar a sua experiência para ele. Isso em quanto tempo mais ou menos você acha? 3 meses, 2 meses? Cara, existem alguns treinamentos que você precisa realmente ter uma frequência, certo, né? Para qualificação, mas eu acredito que o líder, ele tem que ter o tato de estar fazendo isso diariamente. Ele vai formando. Ele vai formando o cara, ele vai treinando e formando o cara. Entendi. E tem cursos mais específicos. Por exemplo, agora a gente na empresa está potencializando a nossa área de vendas, no nosso comercial. Então o nosso comercial hoje está fazendo mais reuniões, está participando mais de cursos, né? Legal. Por exemplo, recentemente nós montamos uma linha lá com uma ponte rolante. Então 12 pessoas teve que fazer o treinamento da ponte rolante. Então, e aí vai surgindo as necessidades, né? Legal. Eu acredito que tem que treinar sempre. Agora, quando é que eu Momento de desligar. desligo o cara da empresa? Quando os comportamentos dele estiverem contrários dos princípios e valores da sua empresa. Quando as coisas começarem a andar ao inverso, manda o cara embora. Não tenta recuperar o cara. Uma vez dá o feedback, 2 vezes dá o feedback. Não deu retorno. Um detalhe, Márcio. Vamos melhorar isso. Feedback é para você falar para o cara de um trabalho que ele fez. Tá legal, não tá ruim, precisa melhorar ou não. Isso é feedback. Certo. O cara tá andando com a conduta errada. É uma conversa difícil, não é feedback. Porque quando você fala, vou te dar um feedback, o cara já fica com medo, porque o pessoal confunde, né? O feedback, o cara já vem lá e dá um monte de... Mas o feedback eu creio que é melhor do que uma crítica construtiva. Então, né? Então, assim, vou ter uma conversa difícil com esse cara. Cara, quando você entrou aqui, era assim, 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 e eu tô vendo que você tá desandando aqui, Sim. e tá com algum problema, precisa de alguma coisa, acompanha. Dá mais 1 ou 2 feedback, não deu certo, manda embora. Não tem conversa. Tá. Mediante a isso, diante desses fatos, o funcionário, ou a pessoa que trabalha numa empresa, e essa empresa tem vários setores, vários departamentos. É importante o cara trabalhar na almoxarifado, mas ele conhecer um pouco de cada departamento? Ou não? Cada macaco no seu galho, vamos dizer assim, como é que é? Tá. Uma característica do profissional mais antigo, aquele cara dos 35 anos, a característica desse profissional é essa. O cara está no almoxarifado, aí ele também trabalha um pouquinho na parte de laboratório, eu do recebimento trabalho um pouquinho na expedição, ele faz um
um tour ali, né? Para a empresa isso é muito bom, Sim. porque você tem o polivalente, aquele que trabalha em várias posições, e se um faltou ou pegou férias, você, né, pode fazer isso. A gente, na empresa, a gente tem um critério, principalmente na parte administrativa, todo mundo sabe fazer tudo. Então funciona muito bem. Para essa galera nova que está chegando, o perfil não é muito esse não, tá? O perfil é mais, ó, só faço aquilo e aquilo outro. Então... Isso é desafiador, né? É desafiador, tá? E aí você vai ter que ter uma empresa com um monte de gente, né? Mas isso tudo vai da cultura. A cultura da nossa empresa é... As pessoas sabem fazer mais de uma atividade. Até porque precisa cobrir férias, até porque a gente faz o rodízio. Então eu tenho lá as meninas da inspeção. Eu tenho lá a inspeção das linhas e a inspeção do banho parado. Eu tenho o titular de cada inspeção, mas quando eu preciso desafogar um pouquinho aqui, essa vem para cá ou essa vem para cá. Certo. A cultura da nossa empresa é assim. Cássio, tem gente que não se adapta? Tem. Tem gente que fala, não, eu fui contratado para trabalhar aqui, você está me pondo ali, e aí o cara não se adapta, e quando não se adapta, infelizmente não continua. Isso é um grande desafio para essa geração nova, né? Sim. Dizem que é desvio de função. E E às vezes o cara vai lá, em vez de agradecer, coloca a empresa no pau, né? é isso aí. Isso acontece bastante, né? E tem que tomar muito cuidado, tá? Com isso, né? Tem que tomar muito cuidado. Isso é importante, então, falar quando você estiver contratando. Ter Isso. vamos dizer, essa liberdade, essa transparência na hora de contratar. Ó, aqui Isso. funciona dessa forma, a cultura organizacional é assim, certo? Isso. Deixo claro na contratação e ainda, para desencargo de consciência, verifica na sua contabilidade se aquela função pode fazer outras atividades e quais atividades correlatas aquela função pode fazer. Tá. Porque senão você fala assim, poxa, eu contratei um cara para trabalhar na expedição. Só que teve uma parte do período que ele ficou na portaria. Aí o cara vai falar, pô, eu quero ganhar de porteiro, né? Entendi. Enfim, então vê direitinho, cada empresa tem a sua particularidade, mas o ideal é que você tenha um cara polivalente. O pequeno e médio empresário, a maioria dos nossos funcionários são polivalentes, eles fazem tudo. Isso varia também de empresa também, De né? empresa, aí eu digo, de novo, depende da cultura da empresa. Sim, isso é importante. Por isso que é importante você que é empresário saber ter essa cultura bem transparente para todos os funcionários. O que diferencia empresas que conseguem formar boas equipes das que vivem trocando funcionários? Tá. A empresa que consegue formar um time bom é aquela empresa que trata pessoas como pessoas. A empresa que tem uma grande rotatividade é aquela que trata pessoas como números, só quer resultado. Pessoas como pessoas é você, principalmente, Márcio, os líderes, essa vai para os líderes e para os pequenos e médios empresários. Por exemplo, lá na nossa empresa a gente tem 35 funcionários. Eu conheço os 35 funcionários, sei se é casado, sei se tem filho, sei como é que tá. Eu conheço os caras, eu me interesso por eles. Ou seja, eu começo a tratar pessoas como pessoas, não como número. Então a gente percebe, pô, o cara tá meio chateado. Cara, vem aqui. Como é que tá? O que tá acontecendo? E tem hora que a gente puxa um pouquinho e tem hora que a gente reconhece. Então, quando você começa a tratar pessoas como pessoas, automaticamente o resultado aumenta. Quando você tem as pessoas mais engajadas, você tem 22% mais de produtividade. E você tem de 25% a 45% menos de retrabalho. Isso é uma pesquisa da Gallup, Sim. que fala sobre isso, entendeu? Entendi. É importante retratar e passar para os funcionários os sonhos e projetos da empresa, metas, por exemplo, não sei se a sua empresa trabalha com metas, né? E você passar assim, ó, pessoal, esse mês nós precisamos fechar com tantos produtos vendidos, ou fazer dessa forma. Você acha que isso é importante, engajar a equipe nesses contextos? Fundamental. Então, o que a gente tem? A gente geralmente faz um planejamento, que é qual é o nosso sonho desse ano? É a gente produzir X, Y, Z. A gente transfere, não com toda essa clareza para a equipe, mas a gente transfere o que a gente quer para a empresa esse ano e que todas as ações que a gente vai fazer está voltada para aquilo. Esse é um ponto. E outro ponto importantíssimo é você saber quais são os sonhos da maioria da sua equipe, pelo menos os seus líderes. E instruir os seus líderes, descobrir quais são os sonhos da equipe dele. Cássio, por que isso é importante?
Porque isso traz para você um senso de pertencimento e até de motivação e de gerenciamento do seu colaborador. Por exemplo, quando eu sei que eu tenho um dos líderes lá que ele tem duas filhas, e as filhas para ele Sim. as meninas, né? São as meninas dos olhos azuis, né? É. Então, assim, se eu sei que esse é o caminho desse meu líder, o que eu faço? Eu me preocupo com ele, eu falo com ele, e toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu agrado ele através das filhas. Legal, legal. É isso que eu faço. Então é meio que psicológico, você... Sim. E aí você vai desenvolvendo, sabe? Você vai... E aí isso é tratar pessoas como pessoas. E qual foi a sua maior lição que a experiência de chão de fábrica te ensinou sobre equipes? Qual foi a maior? Que eu preciso sempre falar para eles, mesmo que seja o óbvio. Pensa que para você tem muita coisa que é fácil, que é claro. Mas para o outro, para outra pessoa, não está claro. Então eu preciso falar o óbvio. Quando eu falo o óbvio, que é óbvio para mim, não é óbvio para você. O resultado aparece. Então eu já deixei de falar muito óbvio para as pessoas, aprendi isso e comecei a falar o óbvio. Então essa é a maior lição. Seja, mesmo com a sua posição de dono, enfim, seja um cara prático, objetivo, simples, fala o óbvio, que o óbvio funciona. Assim, hoje, você acredita que está difícil encontrar bons profissionais ou as empresas ainda que não sabem contratar? Qual é a sua opinião sobre isso? Os dois. Os dois. Está que nem Os Jesus. dois, né? Os dois, assim. Tem empresa que ainda não sabe contratar, que eu até desafio os nossos ouvintes aí, a sua audiência, em parar e fazer uma reflexão das últimas 5 pessoas que vocês contrataram. Se você contratou, se foi por parentesco, se foi por indicação, se foi pelo currículo, se foi de urgência, porque se parar, algum desses vai encaixar aqui. Vai encaixar aí, entendeu? Então, assim, muitas vezes é isso. E outras vezes não. Outras vezes realmente... E pode acontecer, né? Pode. E tá tudo bem se acontecer. Sim. O que não pode é 1, 2, 3 vezes... Sempre acontecer. Né? As empresas reclamam de falta de comprometimento, mas será que elas realmente sabem engajar suas equipes? Eu costumo dizer que a empresa é reflexo do dono. E quando eu me refiro dono, pode ser reflexo do líder. Certo. Tá? Então, se eu, líder, não estou conseguindo fazer a minha equipe estar engajada, será que eu estou engajado com as metas, com a cultura da empresa? Será que eu estou engajado com a direção da empresa? A empresa é reflexo do dono. Os colaboradores são reflexo dos seus líderes. Então, precisa fazer essa avaliação. Essa disparidade entre o dono, o líder e o funcionário, seja do chão de fábrica, ou seja qualquer outro, não pode existir, né? Não, tem que estar bem alinhado. Tem que estar bem alinhado, né? Bem alinhado. E próximos. E próximos. E eu vou falar para você aqui uma experiência não tão boa que aconteceu comigo. Quando a gente começou a descentralizar a equipe, formamos líderes, e é difícil, cara. Descentralizar é difícil. Imagino. Porque, imagina só, você faz tudo, e aí a gente fala, não, agora você vai fazer isso, isso, isso. Por diversas vezes eu defini os líderes e eu ultrapassava a linha do líder e ia direto para o operador. Nossa. Imagina a cabeça do operador. Exato. Quando você tem... Já ouviu aquele ditado que cachorro que tem 2 donos morre de fome? Isso eu conheço. Já ouviu? Isso eu conheço. Funcionário que tem 2 líderes, que resultado que ele vai apresentar, cara? Nenhum. Porque ele fica doido também. Entendi. O líder dele fala uma coisa, vem eu lá e fala uma outra coisa. Entendi. Então foi muito difícil para mim, cara. Então é importante respeitar Respeitar a hierarquia. E eu tive uma líder que falou para mim, Cássio, você está me atrapalhando. Olha. Você está me atrapalhando. E aí, mas por quê? Porque Como é que você se sentiu na hora? Não, você fica assim, né? Pô, como é que eu estou atrapalhando? Eu estou ajudando, né? Você está atrapalhando. Não, porque você fala para eu fazer uma coisa, depois você vai lá pro operador e fala para fazer outra. Opa, falhei. Aí é humildade. Sim. De você, como está ali no comando, fala, não, realmente eu errei. Deixa que agora não vai acontecer mais. Então eu me policio muito ainda
para passar a coisa pro líder passar pro outro. Porque, pô, a empresa é pequena, né? Sim. 30, 40 funcionários é pequeno. Você já vai lá e já... Exato. Cara, mas se você quer ter mais liberdade, ter mais tempo, até mais lucratividade, precisa respeitar a hierarquia. Você, como o dono, o líder, precisa definir os critérios e respeitar os critérios. Porque muitas vezes fala, eu sou o dono, eu faço o que eu quiser. Não, cara, não é bem assim não, é difícil. Eu já passei por isso, cara. Qual é a primeira coisa que o empresário deve organizar para melhorar a gestão da equipe? Faz conta, ele já contratou, mas qual é a primeira coisa que ele precisa organizar para melhorar essa gestão? Tá. Ele precisa organizar a cabeça dele, os pensamentos dele. Então é com ele. É com ele. Primeiro ele precisa estar organizado. Ele precisa saber o que quer, como é que vai fazer, e aí depois ele começa a fazer, a delegar e passar as coisas certas para as pessoas. O primeiro passo é esse. Certo. Lembra, empresa é reflexo do dono. Se o cara está confuso, ele não vai conseguir ter clareza para passar para a equipe o que ele quer. Ô Cássio, depois da pandemia, nós percebemos que muitas pessoas, o mundo em si, né, as pessoas em si estão mais iradas. Você vê reflexo no trânsito, você vê nas empresas, nos relacionamentos, que nem eu nunca vi tanto feminicídio acontecendo no Brasil como está acontecendo agora nesse mês de março. Hoje mesmo vi mais 2 casos. Não estou relativizando isso, nem romantizando, mas percebe-se que a humanidade ela mudou bastante depois da pandemia. O que a pandemia te ensinou como gestor de equipes após ela passar? Porque antes dela era uma coisa, durante ela foi outra coisa, e depois dela é outra coisa. O que ela te ensinou? Tá. Me ensinou, cara, como é que eu falo? Não é a rapidez, mas a tomar decisões mais assertivas, mais rápidas. Sabe, eu não posso ficar esperando muito a coisa acontecer. Eu tenho que olhar para o cenário, poxa, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho. Então, mais flexibilidade, tomada de decisão mais rápida, né? E começar a olhar mais para o outro. Olhar mais para o outro. Poxa, eu preciso desse cara, esse cara precisa de mim. Sim. E eu acho que esse é o... não tenho certeza, esse é o caminho. Agora... tudo isso só acontece, cara, quando você tiver uma paz de espírito, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem muita coisa acontecendo aí e tem muita gente perdida, tem muita coisa perdida aí, né? Então tá faltando paz de espírito. E hoje em dia também nós somos bombardeados diretamente, né, pelas redes sociais, por tudo, por fake news, por histórias, coisa ruim, tudo isso deixa as pessoas mais complexas do que elas já são, né? Mais tenso, né? Mais tenso, exatamente. Aí mesmo. a pessoa às vezes leva pro trabalho, essas coisas. Qual é o maior erro que faz o empresário perder bons funcionários? Achar que ele sabe de tudo. Eu ia falar isso. Quando o cara acha que sabe de tudo... Sabe chão. E aí, cara, ele sabe não escutar o funcionário. Fala aí, cara. Quando a gente tem dificuldades na empresa, recentemente aconteceu isso. Eu tive um problema com um cliente e eu não estava conseguindo resolver isso. Com o cliente? Com o cliente. Falei, caramba, o que está acontecendo? Chamamos os fornecedores, cada um falou uma coisa, mas eu não cheguei na causa raiz. O que a gente fez? Teve uma tarde que a gente parou um departamento, um processo da fábrica, chamou toda a equipe lá para a sala de treinamento. Cara, tá acontecendo isso, o cliente tá assim, esse cliente é importante pra gente, vocês sabem disso, a gente precisa resolver isso aqui. E aí veio o brainstorm, um monte de ideia. Sim. E a gente mudou algumas coisas lá, definiu alguns processos, definiu algumas mudanças e melhorou, vou dizer, agora, estamos numa fase aí de 90% de melhora, ainda falta 10%. Mas o que a gente fez? Parou e escutou o operador, cara. Isso é raro. Parou e escutou o operador. Foi líder pra sala, foi cara de 20 anos de fábrica, cara de 10 anos de fábrica. Meu, tá acontecendo isso, o que você acha que é? E o cara vai lá e pá. Né? Aí você precisa ser um bom intermediador para não cair na conversa desconexa. Né? Quando vai acontecer a conversa desconexa. Aí você só precisa ser um bom intermediador. Opa, estamos fugindo, volta para cá. Então, precisa escutar o operador, cara. Nesse tempo seu aí de experiência, qual foi o maior aprendizado que você teve? Como empresário, como líder, como bom gestor? O maior aprendizado é que pessoas precisam de pessoas. É isso, cara. Eu preciso dos caras,
os caras precisam de mim, a gente só precisa entrar em uma sintonia. E para entrar nessa sintonia, vai tudo isso que a gente falou hoje. Então, senso de pertencimento, saber escutar, fazer o básico, né? Escutativa, diminuir os ruídos da comunicação, conhecer sobre perfil comportamental. Você, líder ou gestor, está bem com você, está estruturado, está organizado, até porque, de novo, a empresa é reflexo do dono. Se ele não estiver bem, a empresa não vai estar bem. Né? Você sai de casa com um monte de... com dor de cabeça de casa e acha que você vai chegar na empresa, a dor de cabeça vai passar. Não vai. É a mesma pessoa que saiu com dor de cabeça vai chegar com dor de cabeça. Então a empresa é um reflexo do dono. E qual foi o maior erro que você teve, que você arrumou? O maior erro de todo esse processo aí foi querer fazer as coisas do meu jeito, cara. Sabe, tem que ser assim porque... Eu já passei nessa fase de mandão. Tem que ser assim porque funciona assim, vai fazer assim. Foi o maior erro. Não escutar as pessoas. Mas isso aí, você acredita que foi porque a empresa que você tem hoje era do seu pai e passou para vocês? Você acredita que foi por causa disso, por causa desse ego assim, ou não? Foi uma coisa que foi construída? Como é que foi? Não, foi porque eu achei que estava que estava certo, que sabia. Entendeu? Todo dono de empresa tem um pouquinho disso. Acha que sabe, que ele que sabe fazer e não sabe, cara. O cara sabe mais que a gente. A gente pode saber de estratégia, Sim. de gestão, de comunicação, mas quando a gente fala de processo operacional, se você não é aquele cara do operacional, você não sabe mais, cara. E o que você aconselha para os novos empresários, esses novos da agora que eu falo dessa geração, não da nossa geração dos 40 a mais, né, os 40 a mais, mas essa nova geração que está vindo aí. Obrigado, 40 a mais. Você está com quantos anos? 53. 53? Pô, 53. caramba, eu tô com 46, cara, estamos juntos. Você nasceu em 73. 73, nasci em 80. Então é a mesma coisa, cara. E essa nova geração é diferente. Sim. O que você diz para esses novos empresários que estão vindo aí, diante daquilo que você já aprendeu, né, das experiências que você teve? Eu digo o seguinte, cara, que a gente precisa, o empresário, o empreendedor, ele precisa estar sempre se atualizando para entrar nessa nova onda e saber surfar essa nova onda com IA, com essa nova galera aí que está chegando, com esses novos profissionais que estão chegando. A gente vai precisar se adequar a eles. Na verdade, não é eles se adequar a gente. Então vai ter que entrar a gente vai ter que entrar nessa onda e começar a surfar junto com esses caras. E isso é o quê? Ou você contrata pessoas qualificadas para fazer isso para você, ou você se adapta. Muito bom. Senão você vai ficar fora. Eu vi não sei se foi o Geraldo Rufino, alguma outra pessoa, falou assim, que uma empresa boa é quando você contrata funcionários, pessoas melhores do que você. Você acredita nessa mesma tese? Sim, mas eu digo para você o seguinte, que dificilmente, pequeno e médio empresário, você vai conseguir contratar um cara extraordinário, que vai te trazer resultados extraordinários. Você vai formar esse cara internamente para te dar resultados extraordinários. Sabe por quê? Porque esse cara custa caro. Sim. Quanto custa eu trazer um cara super mega bom para minha empresa? Muito caro. Entendi. Então é mais fácil o quê? Eu formar esse cara bom dentro da minha empresa. Muito bom. Então é isso que eu aprendi lá. Então você fala, poxa, Cássio, como é que é a sua empresa? Você contratou? Não. A gente formou os líderes internos, a gente tem lá os setores, todos eles entram, tem um plano de carreira. Legal. E aí a coisa vai... Agora, é interessante contratar alguém de fora para uma parte estratégica que você não está conseguindo? Sim, cara. Aí tem mentoria, tem consultoria e tem até profissional mais qualificado que a gente para alavancar o nosso negócio. Legal você falar sobre isso. Hoje, qual que é o seu trabalho, para quem ainda não conhece, qual é que o seu trabalho está sendo feito aí pelo Brasil afora, Cássio? Hoje o meu trabalho, eu costumo falar que eu divido em 3 fases, né? Como eu já tenho a empresa rodando, e eu pego todo esse conhecimento da empresa, já atendi mais de 500 pequenos e médios empresários, então eu sei as dificuldades que ele está passando, eu já passei, ou estou passando também, Sim. dependendo do setor, dependendo da área. Certo. Então, o que eu faço? Você não está livre, né? Não estou livre, porque cada dia é um desafio, cara. Sim. Aí quando não acaba a energia, o cara falta. Quando o cara falta, o outro está no seu... Cada dia é uma coisa. Só um adendo rapidinho. Segunda-feira lá morre muita mãe... Sim. Minha mãe tá com dor de cabeça, tem isso aí? Cara, não, moça, acabou com isso. Cara, a gente
A gente não tem tanta falta assim, não, mas a gente já enterrou mãe, já enterrou pai, a gente já tem isso. E você não vai acreditar, eu vou falar um absurdo aqui. Okay. Contratamos o cara, passou por todo aquele processo, as 7 etapas, 3 dias para contratar, veio, fez o teste, fez a entrevista, tá beleza, fez a abertura da conta no banco, fez a integração, processo lindo. Você tá brincando? Acertamos. E vai aí? começar amanhã. E aí? Aí ele liga e fala, cara, não vai dar porque meu pai morreu e eu vou ter que ir lá para Bahia. E você não vai acreditar. O cara foi e não voltou até hoje. Juro para você. Nossa, juro, é brincadeira. Juro. E aí a gente tem um problema, né? Porque a gente tem a documentação do cara. Como é que você devolve a documentação pro cara? Você não pode ficar com a documentação do cara. Caramba, meu. Sério? É sério isso, cara. É verdade. E é um negócio absurdo. Então, assim, acontece tudo. Será que morreu mesmo? Não morreu? Não sei, cara. As más línguas disse que não. Diz que não, mas não sei. Mas tem tá de com o documento tudo. do cara lá. Não, Tá eu tudo já já despachou. Aí vi, contabilidade, você Sim. tem que mandar por SEDEX, pro Caramba, endereço da casa meu. do cara, você tem que ter lá o comprovante, Sim, para o cara sim. não te processar depois, entendeu? Caramba. Não dá mano. nem para falar que é abandono de serviço, porque nem trabalhou. Nem trabalhou. Abandono de como é que é? De processo É, de... você entendeu? Então, assim, Entendi. existe de tudo. Então, Tá. o que eu tô falando com você aqui é realmente o que eu vivi. Entendi. Né? Não é o que eu aprendi nos livros, não é só o que eu aprendi nos livros, não, é Não, o que sim. eu vivi na prática. E hoje você leva isso com as suas E hoje, palestras? hoje a ideia é o quê? É eu despertar a consciência do... Eu levo soluções estratégicas para os pequenos e médios empresários através de palestras, treinamentos, mentoria, livro, plataforma de curso. Depende do nível de cada empresa. Cada empresa está numa fase, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente, com uma palestra, com alguns insights, com o plano que o cara sai de uma palestra, ele já consegue fazer muita coisa. Muito bom. E ele fala, poxa, Cássio, a palestra só é pouco para mim, eu quero um curso. Aí ele vai para um curso. Poxa, Cássio, eu quero mais, eu quero acompanhar com você. Aí ele vai para uma mentoria. E a nossa mentoria é uma mentoria de 90 dias, mentoria rápida, que das fases da mentoria é visitar a minha empresa. É ver como é que eu faço lá. Legal. Então, quer dizer, é dessa forma que eu venho impactando, que eu venho transformando, ajudando os pequenos e médios empresários a ter mais tempo, liberdade e lucratividade. E como é que eu acho o Cássio, se eu estou assistindo esse podcast, eu sou empresário, tenho uma empresa, como é que eu acho você nas redes sociais, site? Fala aí. O mais fácil para você me encontrar é no Instagram. Cássio de Oliveira GD. Cássio de Oliveira GD. Entra lá no Instagram, me manda um direct e a gente bate um papo, a gente, se fizer sentido para você. Oh, a gente top. toca. Esse é um caminho bom. Bom, que tem uma caixa preta aqui, cara. Tem medo de alguma coisa? Não, Certeza? eu acho que não, né, meu? Barata, você tem medo? Não, essas coisas não. Tem não? Não. Ó, Cássio, Não, Cássio. isso aí é tranquilo. Teve um aqui que pulou aqui, foi quase 3 metros aqui na altura. é? Mas só abrir, cuidado que não voa não, fica tranquilo. Não? Abrir, Só abrir e tirar? Só abrir, fica tranquilo. Fica tranquilo, você acha que é mais com você, cara? Pelo amor de Deus, você falou. Pega aí pra mim 5 envelopes aí, Cássio. 5. Aqui já é mais sobre você, Cássio. Tá. Vamos pegar um azulzinho, vamos pegar Vermelhinho, um vermelhinho, vamos pegar mais 2 vermelhinhos. certo? Deu? Mais Falta um. Mais um? É. Fechou. Bom, na caixa preta, no avião, o que você entende na caixa preta do avião? Quando o avião cai... Ali tem coisas importantes ali, sigilosas. exatamente. Que a gente precisa desvendar. Isso aqui eu peguei, conhece o Léo Dias, o Foquinho da região? Então, eu peguei com ele. Aqui, você pegou a mesma... Vamos lá. Uma palavra da língua portuguesa que você acha linda seu significado. Amor. Amor, por quê? Porque amor, cara, quando a gente faz com amor, Tudo. tudo fica mais leve, fica mais fácil e fica bem feito. Perfeito. Bom. Você tem orgulho da pessoa... Você tem filhos? Tem filho? Quantos? Tem um Nicolas de Nicolas? 10 anos. 10 anos, né? Que da hora. Você tem orgulho da pessoa que seu filho enxerga? Sem dúvida. O que seu filho fala de você? Poxa, meu filho... O filho da gente é a grande inspiração, né? Com certeza. Mas quando ele fala assim, papai, eu quero fazer o que você faz, papai, eu quero fazer palestra, papai, eu quero trabalhar na sua empresa, papai, a empresa é nossa.
eu acredito que quando eu escuto isso, eu tô no caminho certo. Perfeito. E assim, e quando você, qual é o momento que mais ele te impacta quando ele faz ou que ele comenta? Qual é o momento? Qual é esse momento? Com 10 anos agora, ele fala, papai, eu já quero trabalhar com você. E aí eu passo para ele algumas coisas para ele tirar uma foto, para ele fazer algum detalhe lá na... E aí essa é a parte que eu falo, caramba, tá no caminho, né? Caramba. Eu não precisei pedir, ele que pediu. Eu falo, poxa, que bacana. Tem uma frase que as palavras convencem, os exemplos arrastam. Arrastam, Muito bom. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Eu sou um cara... continuo sendo o mesmo Cássio, entendeu? Um cara simples, um cara tranquilo, um cara amigo, parceiro. Quais são suas vaidades? Você tem alguma assim? Cara, você é um cara vaidoso assim de... eu gosto de ter cabelo. Acho tudo homem. Gosto de ter cabelo, cara. Acho tudo homem, né? Eu gosto de ter cabelo. Tem gente que não liga pra isso, mas eu ligo pra isso. Eu gosto de... Só tem umas entradas aqui atrás, rapaz. Eu tô achando feio, tô ficando agoniado já. Eu já fiz implante. Já fez? Já fiz implante e vou fazer se precisar. Então você se considera um cara vaidoso? Sim, sem dúvida. Você gosta de esporte? Algum esporte você Cara, curte? eu gosto de correr, de nadar, de pedalar. Eu sou corredor, eu sou maratonista. Legal. Né? Ultimamente eu não estou fazendo nada porque eu estou com o joelho machucado. E aí não é que eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo pilates, né? Pilates e musculação. Cara, se você não fez, faz pilates, pilates é bom. Eu não levava muito a sério esse negócio, eu falava que era frescura, mas quando eu vi, cara, uma sessão de pilates, eu falei, nossa, velho. Tô fazendo pilates aí, tô com uns desafios grandes. Top. Vamos lá, aqui mais um azul. Como Deus te apresentaria para o emprego? Deus não mente, hein? Vamos lá. Como ele te apresentaria? Contrata esse cara aí, que ele vai te dar resultado. Contrata esse cara aí que ele vai te dar resultado. Acho que ele não teria muita mais propaganda que essa. Você gosta de desafios? Muito. Você gosta de ser desafiado? Eu duvido você fazer isso, Cássio. Cara, você gosta? Eu gosto. Sabe, assim, eu acho que quando eu me sinto desafiado, parece que dá um gás maior. Uma força motriz assim, né? Eu sou esse cara. E pra terminar, 3 defeitos seus. Cite 3. Defeitos. Porque o Cássio não é perfeito, o Cássio tem defeito, claro. Por favor. Né? Muitas vezes eu sou imediatista. Eu quero defeito. Já. Também sou assim. Um outro defeito é mudar rapidamente, sabe? Assim, tudo tem um processo de maturação. E muitas vezes eu não espero o processo de maturação, aí eu mudo. E aí fala, mas é que eu sou criativo, isso não é. Até esperar. Aí sabe, a ansiedade junto que vem com o negócio. A impaciência, tudo. Aí, não tá dando certo, vou mudar. Então isso acho que é um, né? 2, o terceiro. Terceiro, né? O outro, vamos pegar um defeitão agora aqui. Que o pessoal, geralmente o defeito maior é quando as pessoas falam, você é muito isso, né? As pessoas mais próximas falam, você é desse jeito. Aí você fala, não, eu não sou. Mas quando você vai ver, você para pra analisar, tá tomando banho, cara, realmente. Cara, o pessoal fala muito, mas eu não... Fala que eu atraso. Atrasado? Você é atraso, Oxi. O pessoal fala que eu atraso, cara, mas toda vez que eu atraso, é porque eu estou com alguém. Não é que eu tô passando pra pessoa, não. Entendi. Cara, mas eu procuro não atrasar, mas o pessoal fala, pô... Talvez é porque você seja uma pessoa muito presente. Quando você está com uma pessoa, você está com aquela pessoa, você quer aproveitar aquele momento sempre. E isso, às vezes, você quer dar atenção para essa pessoa e acaba esquecendo os outros compromissos. Talvez seja isso. Eu não sei, cara. Tem algumas pessoas, assim, quem fala isso são os mais próximos, Sim, né? sim. Os mais próximos falam, você atrasa. Seus pais são vivos, né? São. O que sua mãe e seu pai falam? Minha mãe fala, você atrasou de novo. Atrasar e fala, putz, não foi eu, o que aconteceu? Cara, toda vez dá uma... Vou falar pra você, viu, meu? E, assim, qual que é a sua, vamos dizer assim, sua força motriz, assim, que te rege todos os dias, que dá de motivação pra vida, pra ser esse Cássio que é hoje? Cara, a fé. Sabe, a fé é o que me move e acreditar que dá, que vai acontecer, que, putz, dificilmente você vai ver eu desistir, cara. Dificilmente. Eu não desisto, eu mudo a estratégia, mudo o jeito, mudo a forma, porque eu acredito, sabe? É aquela coisa de você acreditar o que você não...
Acredita o que você não tá vendo? Sim. Eu acredito, cara. Então, Desistir pros fracos. é. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Cássio, quero agradecer, cara, de coração mesmo, sua participação aqui no podcast. Tem sido importante. Eu tenho certeza que quem assistir vai aprender muito os insights. Esse é um podcast muito valioso. Eu procuro trazer aqui no nosso podcast pessoas que têm conteúdo, história, vivência, que não venha, sabe, os gurus da internet, né? Que infelizmente apareceu muitos, mas não tem vivências, né? Não tem experiência. E você, eu quis ter o prazer de trazer você aqui, né? Inclusive, aqui não sabe, nós fizemos Empretec juntos, né? Sim. Eu conheci o Cássio lá, eu vi quanto ele é dedicado, ele conseguiu ganhar dinheiro, o cara é bom mesmo, ele ganhou dinheiro lá dentro do curso de Empretec, gente, o cara é terrível. Então a gente aprendeu bastante coisa, né? Não tivemos no mesmo grupo, mas eu vi a sua participação e isso é legal. Eu queria terminar, Cássio, com o áudio lá em cima. Eu queria que você olhasse para a câmera nesse momento e desse aquela mensagem de fé, de esperança, de amor, sei lá, o que está pulsando no seu coração aí agora. E obrigado por ter vindo, meu amigo. Legal. Olha só, empresário, empreendedor, não desista, cara. Procure ajuda, procure se desenvolver, crescer, criar novos produtos, falar com novas pessoas, participar de novos grupos, mas não desiste. Porque você está aí para contribuir com um país melhor, dando um trabalho, pagando impostos, fazendo a coisa acontecer, e você está na frente, você é o exemplo. Lembra, a empresa é reflexo do dono, então continua, meu amigo. E Deus te abençoe. Tá aí, pessoal, valeu. Identifique, ou melhor, ative sua identidade e viva o seu propósito. Valeu. Valeu, Cássio. Muito Fechou. bom, cara. Deu, né? Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.